Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Vamos aguardar que todos cheguem para nós podermos começar. Será que todos estão vendo que eu já estou online? Vamos aguardar um pouquinho, né? Ah, Janete, como estás? Sabia que você estaria cá comigo. Muito bem, assim que é bueno. Assim que é bueno. Oi, Vana. Estamos esperando a nossa... Oi, Báscara. Buenas tardes. Olá, Diogo. Estamos esperando a nossa convidada do dia, né? Para esse momento MZ. É boa noite, né? É boa noite, eu falei bom dia. Boa noite, buenas noches, buonasera, depende, né? De quem está entrando. Vamos ver se a nossa convidada chegou. É buonasera, é vero, é buonasera para a Itália, né? Assim, não, com S, com a S. Buonasera com a S. Buenas noches desde Venezuela. Que linda! Desde Venezuela. Muito gusto de ter você acá, ok? Agora vamos... ok, vamos lá. Tânia. É Nutri primeiro. Nutri. Tânia. Deixa eu só ver. Deixa eu só perguntar para ela onde ela está. Que eu não vi ainda ela aqui. A minha convidada. Ah, agora sim. Agora sim. Agora entrou. Agora sim, hein? Agora sim! Que ótimo! Eu não estava encontrando você. Nem eu, estava aqui meio perdida. São tantas informações nesse canal que a gente acaba se perdendo um pouco. Desculpe o atraso, minha querida. Imagine que vai dando tempo das pessoas entrarem, das pessoas começarem a aparecer. Que legal! Perceberem que a gente está online, né? Muito bom, muito que bom. Delícia. Que prazer ter você aqui, Pois Tânia. é, tantas saudades de estarmos juntos, conversando, né? E a gente aproveita esse momento. Abraçando. Muito, mas sinta-se abraçada, Magda. Sim, com certeza. E eu estava aguardando você e dando boa tarde, buenas tardes, buonasera. Cada um é de um lugar aqui. Pois é, e você, minha amiga internacional, com seu método de fonoestética, que agora é reconhecidíssimo. Minha amiga está muito chique, internacional. Muito bom. E você sabe que nas lives, toda segunda eu faço uma live, né?
E eu fico assim, parece que eu estou dando o curso. Eu falo uma palavra, eu falo em português, aí eu traduzo em espanhol, e quando dá, eu traduzo em italiano, ou eu inverto tudo isso. É muito engraçado. A gente fala que é live poliglota, mas só, que nem eu disse, sempre só línguas latinas, que eu não me dou bem com outras. Mas já é muito, né? Muito. Para mim é mais fácil o inglês do que o espanhol. Olha que horror, né? Jura? Não, é maravilhoso. Sorte sua que pode fazer isso. Eu é que não posso. E também o gostoso é misturar tudo e se fazer entender, né? Isso é o mais importante. Exatamente. Então, agora vamos localizar, né? Todos que estão aqui com a gente. Estou vendo um monte de gente entrando. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite, buenas noites, buonasera. Então, olha só. Eu estou tendo o prazer de receber a minha amiga, nutricionista, especialista em nutrição esportiva e mestre em gerontologia social, Tânia Rodrigues, que, além de tudo, é minha parceira, né, no curso de aperfeiçoamento do método MZ. Olha, eu estava tentando fazer a conta de quantos anos faz isso. Nossa, é verdade, né? Eu aqui com a minha amiga também, precursora dessa especialidade dentro da fono, né? E eu lembro bastante da nossa primeira conversa, Magda. Não exatamente quando, porque faz muito tempo, né? Acho que desde a sua primeira turma, mas foi muito... 2005, acho. Foi 2005. Primeira turma, né? E que foi muito interessante, porque você foi conversar comigo dizendo, olha, a mastigação é muito importante para o meu método, mas mastigar o quê? Não tem alguma relação do que a gente vai colocar na boca e impactar na saúde de tal forma que melhore também a aparência, né? A gente, quando está falando de beleza, a gente está falando de saúde e não de estereótipos de beleza, porque isso vai existir de diferentes formas, de acordo com as culturas. E aí eu fiquei encantada, eu falei, como alguém se preocupa com o que mastigar? É exatamente isso que a gente faz, né? O que se coloca na boca certamente vai impactar na saúde. E você sabe que agora você falou isso, eu me lembro o lugar onde eu estava falando com você, e eu disse assim, olha, quem me indicou você foi um amigo, o doutor Antônio Maceu de Castro. Ele falou muito bem de você. E eu estava no quarto do meu filho, ele era bem menor, né? Porque, olha, são 15 turmas de aperfeiçoamento, mais 2 de especialização, faz bem uns 17 anos, acho. Pois é, tem história. Nossa, aí... eu lembro muito. Porque o Antônio, meu querido amigo, nós temos muitos pacientes em comum, sou da área esportiva, vim da área esportiva. Lógico. E ele é médico do esporte. E é claro que quando a gente trabalha com esporte e fisiologia do exercício, Magda, a gente também chama atenção para estética, né? Porque quando a gente fala de mudança de composição corporal, de emagrecimento, ou de alguns cuidados que a gente tem com o exercício para também ter essa aparência, a gente está falando de estética. Acho que por isso também que o Antônio lembrou de mim quando me indicou. E olha que felicidade, somos amigas até hoje. Ainda bem, graças a Deus, não é verdade? Muito assim, bom, a muito gente bom. Tem muita coisa mesmo, mesmo para conversar, porque veja, eu ofereço um tratamento que é a fonoaudiologia estética, né? Um tratamento fisiológico e natural e que tem resultados estéticos. Você oferece uma reprogramação de toda essa alimentação e de costumes alimentares ao seu paciente, e o que você tem de resultado também, saúde e estética. Então, assim, a gente oferece qualidade de vida, né? No nosso trabalho, a gente oferece qualidade de vida, mas o resultado também é estético. Sim, sim. E o que é mais interessante é que quando a gente escolhe alimentos saudáveis,
eles têm uma característica que é a necessidade de mastigação. Então, são alimentos mais in natura, como frutas, verduras, legumes, são mais fibrosos, são as proteínas que exigem mastigação, são as castanhas, enfim. E aí vai muito ao encontro essa nossa história, né? Você precisar de ter movimentos sincronizados e adequados para a sua intervenção natural, mas com esses efeitos estéticos, e a gente escolher aqueles alimentos que têm substâncias e nutrientes que vão deixar também a pele melhor, o cabelo mais forte, o intestino funcionando bem, e assim a estética aparece, né? Tudo junto, né? Tudo junto, misturado e de uma forma assim com qualidade. E sabe uma coisa que eu lembro das nossas primeiras conversas, né? Que eu falei, porque o método já estava estabelecido, né? Já tinha criado, já trabalhava há muito tempo com isso. E eu falei, Tânia, olha, eu não faço orientação nutricional, longe de mim, né? Mas eu peço para os meus pacientes que eles valorizem, né, a alimentação mais natural, aquela que você compra na feira, né? Então, e tudo que seja muito natureza, nada processado, mais duro, mais assim fibroso, para eles poderem mastigar. Tá certo, Tânia? Foi maravilhoso, né? Eu falei, gente, é isso, né? Olha só, uma outra especialidade da área de saúde que também tem benefícios nessa busca dos alimentos mais in natura, menos processados, mais fibrosos, que são duros por natureza e que precisam dos nossos dentes para essa mastigação, e aí você tem esse efeito, né? Então, porque eu penso assim também. Você vai orientar seu paciente, eu posso estar errada, né? Mas você vai orientar seu paciente, olha, você tem que comer isso, 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 isso. Mas você tem que comer isso, 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 implica diretamente na mastigação e implica diretamente, Tânia, ele tá ok com o dentista, porque quem é que vai mastigar se não tiver ok com o dentista? Exatamente. E claro que também, só aproveitando essa tua colocação, claro que no processo de envelhecimento, a gente pode, apesar de ter cuidado bem dos dentes, ter algum outro tipo de problema inerente ao processo de envelhecimento que vai dificultar um pouco mais a mastigação. Mas a gente já tem a musculatura mais fortalecida, a gente já tem uma saúde melhor, se a gente já fez isso da mastigação adequada, com os alimentos saudáveis, desde a adolescência, né? Eu não vou nem falar em infância, porque na infância a gente tem alguns cuidados específicos para a idade. Mas sim, na adolescência, e os adolescentes, eles não mastigam, porque eles vão mais para alimentos processados, totalmente industrializados. Exato. Sanduíches desses de lugar que é mais molinho, né? Isso. E aí a conta chega, né? A conta chega na fase adulta e você perdeu o tempo ali. Então é tão importante a gente ter essas informações, porque as famílias podem divulgar, ampliar um pouco mais esse conhecimento para qualquer faixa etária, para a gente chegar lá na velhice com o mínimo da condição mastigatória, né? O mínimo do fortalecimento muscular. E assim, eu sempre falo nos meus cursos, né? Dente usado é dente saudável. Então, se você, por exemplo, faz escolhas por um lado em detrimento do outro, então, se você só mastiga aqui, porque aqui tem um problema, uma sensibilidade, uma falta dentária, e você só mastiga aqui, esse lado vai ficar cada vez mais doente. Então, assim, um dos pontos mais importantes dentro das minhas orientações é buscar um trabalho no dentista, né? Ou seja, no ortodontista, não importa, que você consiga fazer uso de ambos os lados da sua boca, porque você tem que mastigar de um lado e você tem que mastigar do outro. E você não pode fazer escolha nessa hora, eu só quero mastigar do lado direito, ou eu só quero mastigar do lado. Não, tem que investigar, não é verdade? Não, e isso é muito interessante também, de novo, na nutrição e a dentição, né? Porque a gente tem o formato dos nossos dentes, a cada dentária, de acordo com as nossas necessidades de mastigação. Então,
o corte, que é a mordida, o de lacerar, que são os caninos, e a mastigação, que são os dos fundos, os molares, os pré-molares. Então, você tem que trazer o alimento para cá, para lá, e entra na nutrição de novo. Eu tenho que mastigar muito bem, eu tenho que mastigar várias vezes. Então, eu não posso ficar de um lado só. Exato. Eu tenho que mastigar. E aí, cada vez que passa de um lado para o outro, vai se misturando com a saliva, que já tem enzimas digestórias. Né? A gente já tem a amilase, que é a enzima que vai começar a quebrar os carboidratos. E estou preparando a gordura, as proteínas na mastigação para virar um bolo que, quando chega no estômago, sofre mais um ataque ácido. E depois chega no intestino, a finalização da digestão das proteínas, e aí sim eu começo a ter o caminho desse bolo alimentar pelo intestino, fazendo a absorção de todos os nutrientes até o final. Então, se eu não mastigar adequadamente, eu não tenho lá a absorção do nutriente. E se eu mastigo adequadamente, também vai implicar na sua atuação, que é essa musculatura ativa. Reforçar essa musculatura. Eu falo, Tânia, no meu trabalho, né, de rejuvenescimento, que metade, assim, praticamente todo o up do rosto se faz através do trabalho da mastigação. As pessoas falam, como que a gente vai ter ângulos retos de mandíbula e não aquela caída, né, flacidez? Eu falo, mastigando adequadamente. E de maneira lenta, né, Tânia? Porque as pessoas estão sempre correndo, as pessoas estão sempre ocupadas, as pessoas comem fazendo outra coisa. Exato, não prestam atenção. Comem vendo o WhatsApp, vendo o celular, né? Isso. E aí vai, de novo, né, implicar nessa qualidade de aproveitamento dos alimentos. Então, se você come sem prestar atenção, come o quanto está ali na sua frente, num volume que pode ser além do que você precisa, e aí leva ao sobrepeso. Come sem sentir prazer, e aí começa a não ter nenhum cuidado em escolher um alimento diferente, uma fruta com outro sabor, com outra cor, que tem um outro tipo de vitamina, um outro tipo de antioxidante, que vai se somar nesse equilíbrio variado de alimentos para a qualidade da pele, do cabelo, da saúde, do funcionamento do corpo. Ou seja, se você come sem prestar atenção, vai comer mal, vai comer mais ou menos do que você precisa e vai estar com a saúde comprometida. Então, a alimentação é muito sagrada. E às vezes, quando a pessoa nem liga mesmo para o que come, ela não olha a qualidade daquilo que come, né? Às vezes a pessoa pega qualquer coisa. Eu recebo muitos pacientes que a primeira coisa que, quando eu falo assim, eu quero saber tudo que você come, do café da manhã até o seu jantar, ou se você fizer uma merenda antes de eu quero saber tudo. Ela fala, eu como muito mal. Você já vai ver que eu como o que tiver na minha frente. E daí você tem que começar do zero, né? Sim, sim. E é isso que a gente faz, né? A gente ajuda essas pessoas a se programarem, reprogramarem os seus hábitos alimentares. Quando a gente já tem hábitos alimentares muito bem constituídos, a gente tem um critério de escolha. Eu tenho fome no meio da manhã, vou trabalhar no presencial, né? Agora a gente já está mais misturado aí no híbrido, né? Tanto presencial como home office. Eu vou para o presencial, mas geralmente eu tenho fome às 9 da manhã. Vou levar minha fruta, ou vou levar minha castanha, ou vou levar meu iogurte. Você já programa o seu dia alimentar. Onde você vai almoçar, o quanto você vai pegar, que tipo de alimentos vai ter no seu prato. E isso na nossa casa, né? Digo nossa, de todos nós aqui, não a minha, todos nós, passa a ser um hábito tão natural que passa a ser natural eu ter feijão cozido, uma verdura refogada, uma verdura crua, uma fruta na fruteira, né? E assim, eu acho que começa, né, Tânia, da sua compra, né? Isso. Da compra no supermercado, da feira, ou da feira que te entrega, ou dos orgânicos que você encomenda, não sei. Isso. Porque se você não tem nada, você vai atacar qualquer coisa. É o que eu percebo das pessoas que trabalham, que não estão em home office, né? Vamos falar assim, no dia a dia normal, antes da pandemia, né?
ou até dentro da pandemia, que as pessoas tinham dificuldade para sair, para comprar, um pouco de receio e tal, vai qualquer coisa na hora da fome, né? Isso. Então, assim, depende já da sua compra anterior, porque se você tiver dentro da sua casa os alimentos saudáveis, você vai poder fazer uma escolha boa, né? E essa é uma dica que a gente sempre dá também para quem vai fazer as compras no supermercado, né? Quem já entra com seu carrinho de compras e vai para as gôndolas dos mais secos, começa a abastecer o carrinho com refrigerante, com produtos processados, com biscoitos, com cereais mais açucarados. E aí, quando vai chegando no final, passando as fileiras das gôndolas, quando você chega nos hortifrutis, nos frescos, já está com o carrinho cheio. E aí você pega 2 coisinhas só. Então, o ideal é a gente passar primeiro pela parte do hortifruti, faz as suas compras com aquilo que a gente vai usar, também não é para desperdiçar, é para comprar aquilo que a gente vai usar. E aí deixa a parte dos secos para aquelas emergências. Então, claro que a gente vai ter arroz, feijão, macarrão, mas quanto menos alimentos processados em casa, mais nos força a usar mais frutas, mais legumes, mais verduras. E aí criar esse hábito, né? Exato. E você sabe que as pessoas, por exemplo, eu falo no trabalho, né? Que você sabe que eu falo isso para as pessoas. Olha, vamos falar sobre a sua salada, porque é o que eu posso te orientar como uma coisa mais natural, com nutrientes favoráveis e com dureza, né? Aí eu falo, olha, vamos misturar aí umas folhas, vamos comprar pepino. Você sabe o que é rabanete? Eu pergunto para as pessoas. Algumas pessoas falam, nossa, existe isso ainda? Eu falo, rabanete. Eu brinco que o moço da feira aqui já sabe que eu mandei alguém para comprar rabanete, porque nem todo mundo compra, né? Pepino, rabanete, erva doce. E as pessoas falam, ai, mas se eu comprar isso, vai estragar depois, né? Eu falo, não, se você comer, né? Claro, claro, é isso, né? Comprar uma quantidade pequena quando você não tem muito hábito, mas tornar isso habitual de tal forma que você não estrague, que você vai comprar e vai usar. E você sabe que isso que você está falando é uma coisa bastante recorrente para nós também. As pessoas não conhecem os alimentos, não sabem preparar, não sabem armazenar, e aí quando compram se arrependem porque vão jogar no lixo. Porque estraga. Estraga, lógico, né? Então, é muito de você começar a prestar atenção naquilo que você come fora de casa também. Porque às vezes você vai para um restaurante e vem uma saladinha deliciosa, com uns rabanetes fatiadinhos deliciosos em cima, e lá você come. Né? Verdade. Mas em casa não, nunca compra, não tem. A saladinha é um alface com tomate. No terceiro dia que você come alface com tomate, já enjoou. Você não quer mais. Ninguém mais quer o tal do alface com tomate. Exato, exato. Então, misturar as folhas, usar o que está na época. Quanto mais colorida, uma coisa que a gente fala no curso, né? As cores, elas têm uma relação com as vitaminas e com as substâncias antioxidantes. Então, quanto mais colorido for o prato, mais vitaminas, mais antioxidantes. Isso faz muito bem para a saúde e até para o processo anti-envelhecimento. Exato. Exato. Eu falo para as pessoas, não adianta você querer rejuvenescer, aí você me pede, me passa os movimentos, tal, os alongamentos. Eu falo, sim, isso é um pedaço. O outro pedaço são as funções. E para eu ter a função especificamente da mastigação, eu vou precisar do alimento. Por quê? Porque é tudo junto numa atitude de rejuvenescimento, né? Isso. Porque os alimentos vão ajudar os antioxidantes, né? A ter os antioxidantes dentro da gente para combater os radicais livres. Então, é tudo uma questão de postura diante do trabalho, né? Eu falo, não vem aqui que eu vou te ensinar a fazer massagem. Não, a gente vai mudar comportamentos. E eu acho que isso com você deve ser assim o dia a dia também, né? Porque haja dificuldade de mudar o comportamento alimentar, né? E quando a gente dá uma dica ou outra de coisas que são tão fáceis e que as pessoas nem perceberam, né? Não tinham ideia disso, passa a se tornar mais fácil, né? E tem uma coisa muito interessante também que a gente estava falando agora de antioxidantes. As pessoas, às vezes, querem uma indicação do alimento perfeito, né? O que eu preciso comer,
o que eu vou comprar no singular, assim, o que eu preciso, qual o alimento que eu preciso para eu ter essa saúde. Não existe, não existe. A gente tem um conjunto de alimentos, fontes de vários nutrientes. Então, eu preciso do cálcio para manter os meus dentes saudáveis. Então, eu preciso de leite, de iogurte, derivados, né? Queijo e iogurte são ótimos. Aí, quando eu uso o iogurte, eu também favoreço o funcionamento intestinal, que melhora a absorção dos meus nutrientes. Se eu tenho o queijo, que tem a proteína, mais outras fontes de proteínas animais ou vegetais, para a musculatura, mais as verduras, os legumes e as frutas que têm as vitaminas e os antioxidantes, mais os grãos integrais que têm carboidrato e vitaminas que também ajudam no funcionamento, na relação sistema nervoso muscular. É isso, então eu tenho uma gama de alimentos. É impossível que a gente não tenha aquilo que a gente goste para fazer uma dieta saudável. Não é verdade? E tudo isso que você falou gera um uso diferenciado da musculatura do rosto. Então, assim, se você vai alternando e vai colocando todas essas coisas cada vez, né, em uma das refeições e tal, você vai fazendo um uso, né, que você falou super bem, né? A coisa do corte e do uso da parte posterior da musculatura para poder trabalhar, né, o músculo certo, porque esse orbicular da boca não é o músculo para a gente mastigar, as pessoas mastigam pequenininho, né? A gente tem que mastigar aqui no fundo. Tudo isso que você falou, se a gente vai alternando em todas as refeições, sabendo como mastiga, nós estamos fazendo um up do rosto. Coisa que a gente não tem se a gente fica comendo, né? Eu falo assim, depois de uma salada bem comida, você não vai gostar que eu vou falar isso, mas você pode comer um purê, uma sopinha, que eu nem ligo, porque você já trabalhou na salada, né? Então... Tá certo. Mas você falou uma coisa agora de comer aqui na frente, que não é a musculatura adequada para mastigação. E aí me remeteu a uma imagem que a gente já achava ruim por ser nutricionalmente ruim, mas que ilustra muito isso que você está me falando. As pessoas que fazem toda a sua ingestão calórica de bebidas de canudinho, né? Que passam o dia com canudinhos, ou comendo biscoitinho o dia inteiro. Deixa eu falar. Dentro do método MZ, canudo não tem vez. Por quê? Porque a gente trabalha as pessoas que já estão envelhecendo com saúde, mas que estão envelhecendo, né? Você sabe que a gente começa a envelhecer com 26 anos. Quando chega a 35, 40, a coisa já está envelhecida, embora às vezes a gente nem saiba. Nesse período de 36 até os 75 anos, que é a minha faixa etária de maior atendimento na clínica, canudo, tomar água no bico aqui, isso não existe. É proibido, porque é contração. Quanto mais contração a gente fizer com o orbicular da boca, mais ruga, aquelas rugas horrorosas que são aqui as rugas de código de barra, ou aqui nas laterais, ou mesmo aqui embaixo. A gente não pode, aqui a gente só pode ter alongamento. Então, a gente tem que ter alimento para mastigar no fundo e copo para tomar água. Ah, que maravilha! E não é para tomar água assim, ó, com bico, não. A gente alonga para tomar água, entendeu? Maravilhoso! Nada de grudar orbicular da boca, porque vai ser... porque assim... Você sabe, mas as pessoas que talvez estejam acompanhando não saibam que a repetição do uso da musculatura do rosto é gerador de ruga em toda a parte do rosto, daqui até aqui. Agora, se eu fico fazendo ó, vai aparecer ruga, porque a contração repetitiva é geradora da ruga. Muito bem pensado, muito bem lembrado. E quando você diz alongamento, se a gente voltar aqui de novo para as escolhas alimentares. Então, se eu morder uma maçã, se eu morder uma pera, um caqui, eu estou alongando? Isso é uma característica de alongamento? Se eu morder, colocar o alimento aqui e
Porque o que eu não posso, Tânia, é mastigar pequenininho. Sabe o que é mastigar pequenininho? É morder a maçã. Ó, Ah, mas se eu dou uma mordida e jogo pro fim, o lá quê? no fundo, onde tem os molares, que são os dentes da mastigação, e eu fizer uma boa mastigação, depois Hum, hum. eu estou. Porque quando, ó, a fisiologia da mastigação é assim. Quando eu trabalho aqui, eu alongo aqui. Daí Ah, eu e aí o alterno, não é contrário. que eu alterno? Então, quando Sim. eu alternar para cá, eu já vou relaxar o lado que estava contraído e vou botar para trabalhar o lado de cá, entendeu? Então, é tão por Deus, é tão bem Perfeito. feito, entendeu? E Se eu aí a gente mastigo estraga. aqui, eu alongo aqui. Se eu mastigo aqui, eu alongo aqui. Por isso que nós temos que mastigar dos dois lados, alternadamente, tá? Não existe mastigação assim, ó. Não existe, É tá? para cá e para lá. Nós, seres humanos, temos que mastigar desse lado e depois desse lado e sempre alternar, né? Mas já é a própria, já é o próprio trabalho balanceio, entendeu? E isso é maravilhoso, porque a partir desses objetivos, a gente já faz uma lista de alimentos que vão fazer parte dessa alimentação, né? Então, que lanches Exatamente. que eu vou escolher, que alimentos que eu vou comprar, ou a que horas eu vou colocar esse ou aquele. E quando se percebe, você já tem uma alimentação saudável, você já está com todo esse alongamento, com essa suavidade, né? Que é o que vocês pretendem com o seu método, Sim, ter uma sim. suavidade, né? Suavidade, por um lado, através dos alongamentos e fortalecimento da musculatura através das funções. Não só da mastigação, mas como a forma como a gente engole. Porque não adianta eu comer assim, ó, tudo lindo, e na hora de engolir eu fazer assim. Eu não posso engolir assim. Eu nunca posso engolir. Nunca, porque eu estou contraindo tudo. Daí tem todo o trabalho que eu Que ofereço, você que é a programação ensina. da deglutição, que eu vou levar o paciente, a engolir com a força interna na língua. E daí vai ficar lindo, quer ver? Ninguém Maravilhoso. vê Que expressão. elegância! É Mas que elegante, é elegância! muito elegante. É engolir lindo, método MZ. Ai, maravilhoso! E é isso que você faz. Você identifica nas pessoas onde está o vício, né, do erro, de Exatamente. contração. Eu avalio como ela mastiga, eu avalio que músculos que ela está usando, que contrações exageradas ela está fazendo, tanto através da mastigação, quanto através da deglutição, como a expressão. Então, se ela está fazendo careta, porque vejam, eu estou falando sem fazer careta, mas se eu quiser, eu posso fazer, Tânia, porque ó, eu posso contrair aqui, eu posso contrair aqui, porque o meu rosto é super no natural, né? Que aqui é tudo natureba aqui no meu trabalho, né? Que É legal. natural, não invasivo, bará. Sim. Mas eu não faço, por quê? Porque eu tenho o controle da minha musculatura nas minhas mãos, através dos alongamentos, da consciência, né? Do uso do olhar, porque eu uso muito o meu olhar, sem usar minha testa, naturalmente, né? E eu vou fazer isso tudo, eu vou ver que expressões exageradas estão sendo feitas pelas pacientes, né? Que como as funções estão sendo feitas, e a partir daí a gente faz um trabalho que é como você, individual, personalizado para cada um, né? E com isso a pessoa vai começar a fazer tudo certinho. E a beleza do seu trabalho, Magda, está exatamente nisso, né? Das pessoas terem essa conscientização para não perder também o que a gente tem de mais legal, que é a nossa expressão, né? A E a gente também expressão expressar, natural, né? sim, felicidade, Oi. para perder isso, né? Porque às vezes as pessoas falam, ai, mas será que se eu fizer o seu trabalho eu vou ficar inexpressiva? Aí eu pergunto assim, vocês me acham inexpressiva? Dá uma olhadinha. Pois é, Veja pois se eu é. sou uma pessoa inexpressiva. Então, assim, não existe uma possibilidade de um trabalho mais natural e não robô
né? Sim. Do que o que a gente oferece, porque a gente não vai prender músculo nenhum, a gente não vai bloquear músculo nenhum, a gente vai reprogramar, né? Sim, A gente sim. reprograma. E essa reprogramação com hábitos saudáveis também vai trazer outros efeitos que não só uma aparência melhor, né? Mas uma saúde como um todo, que é uma isso que a gente está falando. qualidade de vida, um reequilíbrio do sistema digestório todo, né? Exato, exato. Essa absorção dos alimentos, né, dos nutrientes, Os nutrientes. dos alimentos, ao mastigar devagar, prestando atenção de um lado, do outro, sabendo, como você diz, o que está comendo, o que é cada coisa. Então, assim, você passa a valorizar, porque quando eu escuto os pacientes falando que comem no computador, que comem no celular, que comem na televisão e não sabem nem o que comem, dá vontade de chorar, né? E aí, você, ainda num país como o nosso, com uma geografia maravilhosa, com um clima maravilhoso, com uma extensão territorial continental, as pessoas ainda têm a gente tem um índice muito alto de pessoas com obstipação intestinal. Num país que tem variedade de frutas e verduras, porque é exatamente esse ponto. A gente está falando de mastigação, musculatura do rosto e saúde intestinal. As pessoas têm um intestino muito ruim. Exatamente. Gente, e assim, quando a gente vai para fora, né, Tânia, a gente vê a escassez de fruta. Eu fico assim, né, nas minhas milhões de viagens, agora não, né, que eu tô presa aqui, né? Desde que começou a pandemia. Mas quando eu vou dar cursos e tal, eu não vejo a hora de voltar para comer as nossas frutas, porque quando você está fora, tem ali pera em calda, tem não sei quem em calda, não tem, né, nosso mamão, não tem, sabe? É totalmente diferente. A gente tem tudo à nossa disposição. Né? Exatamente, porque no período de neve não tem plantio, não tem colheita, né? Se tem em estufas, é muito caro, num país menor, mas nós aqui temos uma variedade. Quando faz frio no sul, faz calor no Nordeste, vem frutas do Nordeste, as frutas do Norte. Enfim, a gente tem, na verdade, infelizmente, Magda, um péssimo hábito alimentar. A gente se colocando agora no mesmo grupo brasileiro, né? Se não somos pesquisadores, se não somos profissionais da saúde que entendem a importância dessa alimentação variada e saudável, as pessoas não têm essa informação, ou que se tem, não tem no hábito e acabam tendo uma alimentação muito inadequada. E você sabe, né, que às vezes a pessoa fala assim para mim, eu não gosto de mato e eu não gosto de fruta. Aí eu falo, bom, é o seguinte, para a gente fazer esse trabalho, você vai ter que gostar de mato um pouquinho e você vai ter que gostar de fruta, porque pensa, onde tem a maior dureza? Nos alimentos mais saudáveis, né? Não vai ser numa torta que você vai comprar, né? Até a carne, que elas falam, eu como carne. Eu falo, como? A moída, né? Então, assim, como a carne tem dureza? Como assim que a carne tem dureza? Mastigação é zero, né? Mastigação zero. E elas perdem até essa consciência do quanto mastigar para que a gente tenha a melhor mistura desse bolo alimentar para a absorção dos nutrientes. Porque quando o alimento é muito molinho, ele passeia pela boca para lá e para cá, a tendência já é a língua levar para dentro. Então, o número de mastigação vai ficando cada vez menor, porque é muito condicionado, né? A sua boca tem essa sensibilidade do alimento, já está completamente macerado e engolimos. A gente só demora para engolir quando ele está em pedaços. E outra coisa, a proteína, né, da carne, por exemplo, ela também é importante para a musculatura, né? Eu, às vezes, recebo as pacientes que são totalmente vegetarianas, né? Porque tem vegano, tem vegetariano, mas totalmente vegetariano, e eu não sei, é uma observação que eu tenho feito ao longo desses anos. Elas têm um envelhecimento um pouco maior do que as pessoas que não adquirem a carne, né? As variadas. Sim, isso porque, na verdade, assim, carne, proteína de origem animal, a gente tem mais facilidade
quantitativa de obter as proteínas, porque a quantidade, as fontes são maiores. Mas os vegetais também têm as proteínas. Então, quando as pessoas passam para vegetarianos ou veganos, e a gente é uma tendência, hoje muitas pessoas estão indo para esse estilo, né? Para esse tipo de alimentação. É possível ter as mesmas quantidades de proteínas, isso é muito importante. Talvez o que você tenha observado são pessoas que não fizeram essas trocas das proteínas de origem animal, exatamente, repondo pelas proteínas de origem vegetal. E aí sim, a falta de proteína, né? Existem até situações bem graves de falta de proteína, a gente não tem a ressíntese, a reconstrução das fibras musculares. Proteínas são importantes para isso. Mas hoje é tão tendência que existem muitos produtos já muito ricos em proteínas vegetais, ou de ervilha, ou de... Exato. Hoje já tem bastante produtos prontos, inclusive para repor a proteína. Porque muitas vezes decidem, as pessoas decidem, mas não fazem um acompanhamento com vocês, né? Às vezes ela só decide. Não como mais carne, nenhum tipo, não posso pensar em animal sofrendo, babá, e não sei o que, só vai comer verdura. Né? Então, aí eu acho que se a pessoa decidiu, ela tem que fazer um acompanhamento, né? E é isso que a gente acaba voltando para o que a gente falou lá no comecinho. Não tem alimento perfeito, alimento completo, né? É essa combinação de alimentos para que a gente tenha todos os nutrientes. Então, quando se decide fazer essa transição para o veganismo, para o vegetarianismo, que é uma tendência, tem que ter uma orientação para fazer a combinação adequada dos alimentos. E aí sim é possível ser muito saudável e ter todas as proteínas. E assim, e os jovens que optam por esse tipo de alimentação, como fica? Assim, muito jovem, assim, já no começo da adolescência, não sei, é uma curiosidade minha, assim, porque daí tem todo o tempo para viver. Como será lá na frente? Eu não sei se já tem pesquisa. Sim, a gente já tem. Aliás, é bem interessante porque hoje, cada vez mais cedo, se tem essa opção, né? Seja de fato, pelo não sofrimento animal, ou porque já tem alguma condução fisiológica que a gente não entende muito bem. Crianças de 3, 4 anos passam a não comer mais alimentos de origem animal e às vezes ela não tem nem essa consciência de ser o sofrimento ou qual é a origem daquele alimento. Talvez sejam pessoas mais evoluídas do que a gente, que já não precisa dessa proteína. Já vieram evoluídas. Já vieram evoluídas, exatamente. E aí essas pesquisas têm mostrado o seguinte, exatamente o que a gente acabou de falar, que existe essa combinação. Então hoje a gente já tem mais facilidade de grãos de outros países, de outras culturas, de outras formas de cultivo que a gente consegue misturar e fazer a nossa alimentação mais rica nessas proteínas. Então, se não faltar a quantidade, a qualidade de proteínas para o desenvolvimento, ele será um adulto saudável certamente. E olha, o que a gente tem de confirmação ainda, né? Lógico que são coisas bastante novas, a gente veio de uma herança antropológica do homem da caverna de comer alimentos de origem animal que dava força, né? E certamente deu por até agora. Mas hoje a gente já tem muitas confirmações de que uma dieta plant-based, né, baseada em mais vegetais e mais hortaliças, trazem mais benefícios para a saúde em relação à saúde cardiovascular, controle de peso, nível de açúcar no sangue para evitar o diabetes. Então a gente já tem mais pesquisas a favor, né, colocando isso como base, e que, de fato, a gente falou o tempo todo aqui que era importante para a saúde, para a beleza, para a mastigação. Sim. E a escolha, né, a gente também, como nutricionista, deixa o nosso cliente, nosso paciente muito à vontade, aqui sem julgamentos, e a gente cria a estratégia de acordo com o hábito e com a cultura alimentar de cada um. Mas respeitando, opção, né, a escolha de cada um, né? Exato. E se a opção for tirar alimentos de origem animal, hoje a gente já tem mais pesquisas nos dando subsídios para fazer isso de uma melhor forma. Da melhor maneira. E sabe uma coisa que eu queria perguntar para você, se você repara, as pessoas têm me perguntado muito, e acho que no curso vai surgir, a próxima vez que você der aula, né, vai surgir essa questão.
as pessoas... aqui, a gente tem visto um trabalho importante do fonoaudiólogo junto às cirurgias bariátricas, quando a pessoa tem que emagrecer de qualquer jeito, né? Precisa, necessita, e existe um trabalho já mais assim próximo do fonoaudiólogo junto a esse tipo de profissional, né? Que faz a cirurgia, e aí o fonoaudiólogo entra para trabalhar toda essa questão alimentar e o jeito de mastigar, e como... Bom, enfim, eu queria saber, em contrapartida, quando a pessoa chega para o nutricionista e está com um peso elevado, né? Bem elevado, como fala, sobrepeso, como eu tenho que falar? Pode ser sobrepeso, pode Sobrepeso. ser. E aí ela vai passar por um emagrecimento importante, né? O que a gente tem observado é que existe uma caída muito grande da musculatura do rosto. Aliás, é onde primeiro se vê o emagrecimento, né? E a gente tem falado, e eu tenho falado para as minhas alunas, né, que o ideal seria as pessoas, durante essa fase de emagrecimento, terem contato com um tratamento, por exemplo, com o método MZ, né? Por quê? Porque enquanto a pessoa está emagrecendo, a gente está reprogramando a mastigação junto e ajudando a dar um up nesse rosto que vai cair se a pessoa não se preocupar com isso, né? Tanto que as pessoas comentam, eu tô gordinha, eu não posso emagrecer muito, porque senão eu vou ficar aqui encovada. Pode falar, já falei de pode. Não, imagina. Antes eu só quero dar um oi, que eu tô vendo um monte de Tô vendo colegas vários entrando, alunos. mandando beijo. Aqui eu não vou nem citar todos que eu fui olhando aqui, mas eu tô muito feliz que os colegas estão participando também aqui da nossa live. Mas sim, acho que você até entende melhor do que eu sobre a anatomia, né, do rosto. Então, uma pessoa... Agora eu entendi que você falou também lá de sobrepeso, talvez seja mais do que isso, seja na obesidade mesmo. E quando a quantidade de gordura vai aumentando, né, na parte do rosto, e isso vai afundando um pouco os olhos e vai trazendo um pouco a bochecha para frente. E quando emagrece, essa camada de gordura diminui, então claramente abre mais os olhos, né? O nariz fica até maior, a boca parece que cresceu porque a gente teve mais amplitude do sorriso, com menos camada de gordura apertando. E isso é evitado, Magda, se a gente tiver um processo de emagrecimento mais a longo prazo. Porque a pele, apesar da gente entender como funciona, saber que tem nutrientes importantes para a qualidade da pele, na fase adulta, ela precisa de um tempo para poder regredir aquele estiramento, aquela esticada que se deu com o ganho de gordura. Isso para o corpo todo. É que também na fase adulta, né, a pele ela já não tem as mesmas características que tinha quando a gente é mais novo. Então, Exato. assim, por exemplo, mais próximo dos 50 anos, a pessoa já perdeu uma série de características que cada camada da pele produzia naturalmente, né? Colágeno, elastina e todo tipo de recurso. Então, bom, aí continua. Não, e aí você tocou no ponto que eu quero muito falar, né? E esse colágeno que nós temos no nosso corpo, que de fato são substâncias que são 22 tipos de células, de moléculas de colágeno que a gente tem no nosso organismo, e elas ficam exatamente dando essa estrutura que cada um de nós traz um DNA. Então, vamos falar de mulheres, porque é nosso lugar de fala, né? É mais fácil falar de mulheres, porque somos mulheres. Então, nosso corpo ele tem mais mamas, ou mais quadril, mais coxa, ou mais panturrilha, ou punho. Enfim, nós temos corpos diferentes umas das outras, que são carregados ali na nossa herança genética. E essa capacidade de produzir esse colágeno que faz essa forma que estava no nosso DNA, depende de proteínas, de vários aminoácidos, depende de vitaminas, depende de minerais e da nossa herança genética. Então, mulheres
que são da etnia negra, pretas, elas têm uma característica de muito mais fortaleza nessa construção de colágeno. Enquanto que as brancas, caucasianas, elas têm menos, né? Só para a gente fazer uma ilustração aqui das diferenças de pele e de corpos. Então, quando se emagrece muito rápido, pensando numa obesidade muito grave, mórbida, que precisou fazer uma cirurgia bariátrica para perda de peso muito rápida, e essa perda de peso em um ano chega a 40, 50 quilos, a perda é tão rápida que o corpo não teve tempo ainda de reconstruir esse colágeno, e se tiver condição, porque bem como você disse, com a idade, perdemos essa característica de renovação. De renovação celular. Né? Por isso que o ideal seria um controle de peso a vida toda. Nós vamos ganhar peso com o envelhecimento. Se no processo de envelhecimento nós mudamos o nosso corpo. A gente ganha peso com a pandemia também, né? Ganha um pouco mais com a pandemia. Mas é natural, a gente vai mudar o corpo no processo de envelhecimento, mas o ideal é que a gente tenha um ganho saudável. O que é um ganho saudável? As pesquisas. Tânia? Tânia, sou eu ou você que saímos? Alguém pode me escrever se... Ih, foi ela que saiu. Vamos ver se ela volta. Vocês estão me vendo? Podem colocar aqui se está tudo certo comigo aqui. Gente, alguém escreve, por favor, se está tudo bem aqui. Vamos ver se a Tânia volta. Ela teve problemas, ok. Vamos esperar mais um pouquinho. Tá tão gostoso que... Ah, ela caiu, ok. Vamos ver se ela volta. Tá tão gostoso que a gente nem percebeu nada aí. Tá, ok. Obrigada, Vana. Tá uma delícia, né, Van? Essa conversa, esse interrelacionamento entre os trabalhos. Tão rico, né? Vamos ver se ela volta. Vamos ver se ela me manda um convite. O pior é que a gente está assim, né? Quase no finzinho, tomara que ela volte. Mas essa é uma preocupação que a gente tem, essa coisa do envelhecimento. Ah, tá aqui. Então me manda, Tânia, me manda o convite. Vai. Pode me mandar. Isso, vamos lá. Que ótimo. Apareceu aqui. Ah, pronto. Ai, que bom. Interrompeu, fui mexer, eu saí, voltei de novo. Desculpa. Imagina, acontece toda hora isso. Mas a gente estava falando do tal do colágeno para a gente poder encerrar aqui, talvez uma parte que preocupe muitas pessoas. Então, isso, e a gente tem 5 minutos, tá? Só para a gente se organizar. A gente vai ter que marcar outra live depois, né? Isso tem assunto, né? Tem bastante assunto. Mas é só para a gente dizer que esse colágeno do nosso corpo, que é tão rico e tão importante na juventude, vai diminuindo no processo de envelhecimento. Infelizmente, a gente não consegue repor a contento com uma suplementação. Então, é importante ainda que se tenha hábitos saudáveis, alimentação saudável, exercícios para todos os nossos músculos do corpo, para atrasar esta perda de elasticidade e firmeza que naturalmente vai acontecer com a idade. Mas a gente pode atrasar esse processo se tivermos, então, essa alimentação e essa vida mais saudável, né? Mas no caso da pergunta específica que eu te fiz, desse envelhecimento, as pessoas não se queixam que o rosto envelhece também? Quando emagrece. Que ele emagrece, que ele cai um pouquinho. Sim, sim, sim. E muitas vezes as pessoas, elas até adiam um pouco essa perda de peso, porque já tiveram uma experiência de um emagrecimento sem qualidade. E esse emagrecimento com qualidade também depende do quanto vamos perder a cada mês.
né? O ideal é que o nosso corpo tenha uma perda de peso, pensando em grandes perdas necessárias, de aproximadamente 1 quilo por semana, e não 10 quilos no mês. Se a gente tiver 1 quilo por semana, muito provavelmente temos essa adaptação e o recolocamento aí melhora um pouco mais essa elasticidade, essa aparência nesse Entendi. processo. Senão eu me coloco totalmente à disposição, certo? Dos Sim, pacientes. sim. Com todo prazer, vou gostar de trabalhar com essa musculatura e evitar que caia, que fique sempre up. Agora, eu falo porque, assim, eu mesma, qualquer 2 quilos que eu perca, que é difícil. Não precisa, não precisa. Então, qualquer 2 quilos, eu já sinto aqui, né? Que já. Agora, ele tá sempre up, mas eu sinto que, né? Fica menor. Diminui a Eu tô quantidade sempre de trabalhando, gordura. então ele tá sempre up. Agora, eu fico pensando as pessoas que não mastigam adequadamente, que não têm um controle da musculatura, que vão emagrecendo e que existe, né, com o passar do tempo, né, Tânia, uma perda desse suporte que a gente tem, né, o SMAS, o suporte aponeurótico que funciona aqui embaixo, que a gente vai perdendo e isso vai caindo. Eu fico imaginando que com um emagrecimento muito grande, isso pode acontecer também. Temos Sim. 2 minutos. Olha só, a gente vai ter que marcar outra mesmo. Outra, a Muito gente marca mais pra interessante. frente, porque é tão bom, né? São tantas coisas em comum, né? Sim. São trabalhos, assim, tão diferentes. Que se e com complementam. tanta intersecção, né? Isso, que se complementam mesmo, né? Porque se a gente está falando de saúde, a gente está falando de qualidade de tudo, desde a mastigação até o funcionamento do intestino. Esse tubo digestório ele é importante para tudo que vai refletir no nosso corpo, né? Esse sistema estomatognático tão importante que as pessoas às vezes nem sabem o que é, né? Nem imaginam que dependendo do que se come aqui, de como se come, todo o processo até o intestino é saúde, né? É saúde. Ou é doença, né? E essa saúde que vai refletir luminosidade, coloração de pele, qualidade de cabelo. Quando a gente fala de beleza, de novo, né? A gente começou falando isso, quero terminar falando isso. Não estamos falando de fenótipos, a gente não está falando de padrão de beleza, a gente está falando de alegria, de bem-estar, e que certamente vai refletir alguma beleza. E de aumento da autoestima, né, Tânia? Mais importante. Olha, a gente tem 1 minuto. Eu só queria, assim, agradecer demais você. Foi Obrigada, uma conversa, assim, como se você estivesse aqui na minha casa, né? Delícia, delícia. Um dia a gente vai marcar uma presencial e a gente faz uma live presencial. Olha, que delícia. Vai ser muito bom. Muito. A gente pode conversar mais. Pena que essas lives só tem 1 hora, né? Não. E pode concluir para não perder a gravação. Sim, pode concluir para não perder. Tá ótimo. Tá bom. Adorei. Ai, foi muito bom mesmo. Te agradeço demais. A Vana está aqui falando, obrigada às duas. Obrigada, adoro esse bate-papo cheio de informações. Obrigada. Que delícia. Muito bom. Eu acho que mais ou menos a gente conseguiu falar a proposta, né? Acho que sim. E se tiverem muitas dúvidas depois aí que você vai receber mensagens, a gente marca uma próxima para responder. É só escrever, né? É só seguir você no Instagram. É só me seguir no Instagram. E a gente vai estar sempre junto, né, Tânia? Sim, sempre. Já é de longa data. Então tá bom. Olha, obrigada. Não caiu ainda, mas faz 1 hora que a gente tá. Tá, mas se você já quiser concluir para que você não perca a gravação, fique à vontade, Magda. Tá bom, querida. Muito obrigada. Excelente semana. Obrigada para todos que estiveram aqui. Os fonoaudiólogos, os nutricionistas, os interessados, né? Sim, foi ótimo. Fiquei muito feliz de ver todos os conhecidos por aqui. Muito bom. É gostoso, né? Sim. É muito bom. Sim, e todos te elogiando, viu, Diva? Ah, que você é diva. São meus queridos. Obrigada. Obrigada, Vana. Beijo. Beijo para vocês também. Beijo Boa semana. Tchau. Obrigada.